Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Você estava em rede nacional de televisão, mas a partir de agora você se conecta à rede local e a gente, por isso, está mais perto um do outro. Esse estúdio fica aqui em Brasília. É hora de ver as notícias que mexem com a nossa vida. Alô, Distrito Federal e entorno. Eu sou Felipe Malta. É hora de jornalismo responsável que não perde o otimismo. Laudo preliminar aponta que motociclista que matou mãe e filha na faixa de pedestres estaria a 160 km por hora. Maicon Leão. Exatamente, Malta. A perícia oficial ainda sai daqui a uns dias, mas esse laudo preliminar já divulgado para a polícia apontou que esse motociclista dirigia naquele momento ali do acidente a cerca de 160 km por hora. A Sandra e a pequena Heloísa, de 3 anos, estavam ali finalizando a travessia quando foi atingida por essa moto. A gente traz os detalhes e também daqui a pouquinho o resultado da audiência de custódia. Obrigado, Maicon. Até já. Polícia prende homem que bateu na mulher porque ela perguntou onde é que ele passou o fim de semana. Pode um negócio desse, Kátia Gomes? Pois é, Malta. Olha só que absurdo essa história. O homem passou o fim de semana inteiro fora de casa e quando a esposa questionou, ele disse que não devia satisfação. A mulher pediu o divórcio e foi aí que a discussão começou e ele partiu para a agressão. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Deve satisfação, sim. Casamento é isso, é prestar contas para quem vive com você. Amanhã é feriado, a gente vai ver como é que está a previsão do tempo para os próximos dias. Vitória Mello. Depois de um fim de semana de clima mais ameno, o calorão está de volta ao DF. O IMET emitiu um alerta vermelho por causa da baixa umidade do ar. Hoje mesmo pode chegar a 12%. Daqui a pouquinho a gente explica detalhes como vão ficar os próximos dias e também o que está acontecendo com esse tempo aqui do Distrito Federal. Felipe. Obrigado, Vic. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso jornal já está no ar. A gente começa falando do acidente trágico em Planaltina que resultou na morte de uma mulher e uma criança de 3 anos de idade, mãe e filha, que foram atingidas por uma motocicleta e morreram na hora. Detalhe, elas atravessaram na faixa de pedestres. Testemunhas contam que o motociclista estava em alta velocidade. O acidente foi no fim da manhã desta segunda-feira, na Avenida Independência, em Planaltina. Mãe e filha atravessavam a faixa de pedestres quando foram atingidas em cheio por uma moto. Este vídeo mostra o motociclista passando rapidamente na pista momentos antes do atropelamento. Sandra Souza, de 33 anos, e Heloísa Souza, de 3 aninhos, morreram na hora. Testemunhas contaram que o motociclista estava em alta velocidade. Assim que atingiu as vítimas, ele teria caído da moto. O veículo só parou a cerca de 300 metros do acidente. Aqui no local, ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo. João Batista Siqueira da Silva, de 36 anos, já tinha ocorrências por dirigir em alta velocidade. Ele tem registro de outros acidentes de trânsito, inclusive com vítima no prontuário dele. As testemunhas falam em torno de 150 km por hora ou mais. Né? E a velocidade da via era 60 km por hora, regulamentada. Por telefone, nós conversamos com uma amiga da Sandra. As duas estavam juntas no dentista. Rafaela contou que Sandra e a filha foram atendidas antes dela e estavam voltando para casa quando foram atropeladas. Ela estava na faixa com a filha no colo. Né? A filha dela foi jogada longe dela. Então não foi um acidente. Ele que causou o acidente. Foi ele que foi o causador. Depois do acidente, a amiga esteve com o marido e a filha mais velha de Sandra. Está em choque ainda, tá? Ele parece que ainda não caiu a ficha. O motociclista foi preso em flagrante. Na delegacia, ele prestou o depoimento. O advogado de defesa não quis gravar entrevista e informou que o cliente alegou que não estava em alta velocidade e que teve um apagão no momento do acidente. João Batista foi autuado inicialmente por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas ao longo da investigação, pode mudar para doloso, quando se assume o risco. Ele vai continuar preso, sem direito à fiança. A audiência de custódia está prevista para esta terça-feira.
Olha só, ainda sobre esse assunto, a gente fala agora ao vivo com o repórter Maicon Leão, que vai trazer outros detalhes desse caso pra gente. Maicon, nós ouvimos já na reportagem que testemunhas viram o motorista em alta velocidade. Agora, já há um laudo preliminar que atesta uma velocidade bastante acima da permitida e imagino que ele tenha sido feito com base nas câmeras de segurança, porque observando o tempo que leva, mesmo pela câmera, uma moto se deslocar de um ponto a outro, o especialista, como você está vendo aí na tela, o especialista, olha ali, ele sabe quanto é na realidade, na via real, quantos metros tem de distância entre o ponto que a câmera registra. Fazendo a conta proporcional, você imagina a velocidade, você consegue colocar qual é a velocidade que estava ali no momento, 160 km por hora. Mas antes da gente falar disso, mais custódia desse motociclista, ele continua preso ou foi liberado? Oi, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Essa audiência de custódia, Malta, terminou agora há pouco e o João Batista Siqueira da Silva, de 36 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, que é aquela que não tem uma data determinada para acabar. Essa decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios foi justamente com base, primeiro, nesse laudo preliminar da perícia e, segundo, pelos indícios já anexados nesse inquérito, em que ele teria assumido o risco ali, transitando em alta velocidade, e também por conta do histórico que esse motociclista já tem, se envolvendo em vários outros acidentes, inclusive também já existe no sistema um registro de uma multa, Malta, em que ele estava a 150% acima da velocidade da via. Isso é o dobro mais a metade. A gente falando de uma via de 50 km por hora, ele teria passado a 125 e nesse caso ele foi autuado pela velocidade. E aí, por conta desse histórico, por no dia do acidente ontem ele ter assumido o risco de matar alguém, a Justiça do Distrito Federal decidiu que esse caso precisava de uma resposta do Estado. E essa foi a resposta, a conversão da prisão dele em flagrante para a prisão preventiva. Justamente por conta desse indício. Você falou aí, Malta, da questão das testemunhas que disseram que ele estava ali em alta velocidade. Nós estivemos no local do acidente ali poucos minutos antes da gente vir para cá, durante essa manhã, conversando, e muitas testemunhas diziam que ele já é conhecido aqui na região justamente pelo excesso de velocidade e também pelo barulho que ele provoca com a moto, que de longe eles já sabem, ó, é aquele motoqueiro que vai passar correndo aqui fazendo barulho. Por muitas e muitas vezes ele passava todos os dias com a moto em altíssima velocidade ali na região e também justamente com esse escapamento aberto, fazendo um barulhão. Então, a maioria dos moradores ali que moram perto daquela pista já reconheciam ele passando. E ontem, na hora do acidente, já falaram, ó, foi aquele mesmo motociclista que se envolveu nesse acidente. A gente está falando de 2 vidas que foram perdidas justamente pelo excesso de velocidade. Já não é mais uma especulação de que a pessoa só olhou e falou, não, estava em excesso de velocidade. A perícia já apontou inicialmente esse excesso aí, uma pista que a gente viu várias placas lá de 60 km por hora, em alguns trechos tem até uma placa de 30 km por hora, ele estaria transitando ali a mais de 160 km por hora. Para vocês terem uma noção, da faixa de pedestre em que o acidente aconteceu ao local em que a moto parou, é uma distância que, segundo a polícia, mais de 300 metros. O corpo da pequena Heloísa, de 3 anos, foi arremessado praticamente do outro lado do canteiro. E, Malta, a gente não está falando de um acidente que a pessoa foi acertada ali no meio da faixa. O que deixa as pessoas ainda mais tristes e revoltadas com essa situação é que a Sandra e a Heloísa estavam finalizando a travessia. Segundo a polícia, elas estavam a cerca de 1 passo para concluir ali a travessia da faixa de pedestre. Outros veículos teriam parado. E aí, esse motociclista teria vindo pela lateral e acertado a Sandra já no fim dessa travessia. A gente vai conversar agora com a Rafaela, que é amiga da família já há muitos anos. Inclusive, ela estava com a Sandra minutos antes de um dentista, que era justamente do local em que elas voltavam. Então, a Sandra saiu na frente, com a Heloísa você vinha logo atrás. Então, disseram para você que ela estava finalizando a travessia ali quando ela foi atropelada? Boa tarde. Boa tarde. Sim, ela estava finalizando. A perícia informou que faltou 1 passo para ela finalizar a faixa, né? E assim, ela estava segura, justamente por conta que os carros da frente tinham parado, né? Quem jamais iria imaginar que ia surgir uma pessoa num canteiro, ao lado do meio-fio, né? E causar toda essa tragédia. É revoltante a gente imaginar isso. Chega assim a doer e dá vontade assim da gente gritar, porque é inexplicável a situação.
Porque assim, se ela não tivesse passando na faixa, né, como tivesse talvez sido imprudência dela, mas não, ela estava na faixa. Inclusive, a gente ouviu relatos lá que teve outras pessoas que atravessaram junto. E aí, como ela estava com a Heloísa no colo, né? A mãe, quando está com a criança no colo, ela anda um pouquinho mais devagar. E aí ela veio andando devagar com a Heloísa, e eu creio que a visão dela tampada aqui, talvez ela possa ter escutado barulho, mas jamais ela achou que o cara ia passar ali pelo canto do carro, né? Então é revoltante, essa é a palavra. Vocês estavam juntas no dentista, era pra você ter voltado junto com ela ali naquele momento também, né? Sim, a gente tinha combinado de ir de carro, só que houve um imprevisto e acabou que ela foi na minha frente, logo lá eu desci. Cheguei lá, nós nos encontramos lá na recepção do dentista, ficamos conversando, brincando, minha filha estava brincando com a Heloísa. E aí ela falou que ia vir, porque ela falou que ia passar num comércio. Né? E ainda falei para ela, não, vai aqui que é mais próximo e tal. E aí ela saiu, foi questão assim de uns 15 minutos, né? Ontem, antes de saber do acontecido, eu vim com minha filha pelo mesmo trajeto que ela fez, fiquei lá na parada, sem imaginar, né? Nunca que passou na minha cabeça que seria ela. Só descobriu quando a pessoa começou a dar as características da pessoa. Sim, tinha umas mulheres lá na parada e aí elas começaram a falar das características da moça e eu falei assim, mas como que era ela? E ela falou das características. E aí quando o detalhe pra mim que foi assim, pra ter a certeza que foi ela comentou que a neném era uma nenenzinha bem branquinha, do cabelinho cacheadinho. Realmente a Heloísa, ela é bem branquinha. E aí ela falou que ela tava com um laço rosa no cabelo, e aí quando ela falou, eu já peguei no meu celular e mandei mensagem pra Sandra. E aí ela não visualizou. E aí eu já fiquei com medo de ligar pra ela, né? Fiquei relutando ligar pra ela. E a moça falou, liga, às vezes nem é sua amiga. E aí eu peguei o celular e dei um toque. E aí quando eu dei o toque, o celular vibrou lá na mão do policial. E aí eu fui lá, aí ele falou que eu não podia chegar perto. Eu falei, não, é minha amiga, ela tava comigo agora. Tem uns 15 minutos que ela saiu dali. E aí, ele falou que eu não poderia chegar perto e tal, só que aí soprou um vento lá e levantou o lençol. E eu vi ela de bruços lá no chão. E aí veio um policial e trouxe o RG dela e eu reconheci que era ela mesma. Naquela hora ali, o piloto da moto ainda estava ali próximo. Você no momento nem chegou a acreditar que era ele ao ver a situação, ao ver a moto e perceber ele daquele jeito, praticamente só com um ralado na perna? Não, a princípio, quando eu estava atravessando o canteiro da calçada, antes de chegar na pista, né, que eles já tinham interditado, eu vi o motoqueiro lá com a perna machucada, ele estava até com um lenço em volta, e aí eu ainda falei assim, eita, o rapaz caiu e machucou a perna. Porque até então eu não vi carro, eu não vi moto, eu não vi nada, né? E aí quando eu fui atravessando que eu vi lá um lençol branco, e aí depois que eu cheguei na parada que eu vi o outro lençol, né? Que no caso seria a Heloísa. E aí pela conversa das moças lá que eu realmente tive a certeza que foi ela. Ana Paula, apesar de ser amiga, a relação que vocês têm é praticamente de familiar mesmo, Alta. Elas moram perto da casa, cresceram praticamente junto. Quando a Sandra veio do Ceará aqui para Brasília, elas cresceram praticamente junto, mantiveram essa relação, até porque a Sandra mora a poucas ruas daqui de onde nós estamos, então assim, ela fez questão, inclusive, de morar perto, e a Rafaela só está aqui com a gente agora por um único motivo, que é justamente para cobrar justiça, para garantir que esse caso não seja mais um, inclusive mais um no histórico desse piloto, né? Exatamente. E a gente ouviu vários relatos dele, quando foi divulgada a foto dele. Várias pessoas comentando, chegou pessoal do posto de gasolina que falou que ele é acostumado a sair de lá, né, levantando moto, fazendo barulho, por ser uma moto potente, ele sair, fazer barulho. Ontem, na hora que eu cheguei lá na casa da Sandra para ver como estava o esposo dela, chegou um rapaz lá falou até um apelido dele, do rapaz, falou, ele mora ali no bairro e ele só anda assim, ele só anda louco. Ele causou um acidente agora no começo do ano com 2 ciclistas, né? Não sei se procede, mas foi o que foi informado, não sei se chegou até óbito ou não, mas aí ele tá na rua, e eu tô aqui hoje para pedir justiça pela Sandra e pela Heloísa, né? Porque elas tinham uma vida inteira pela frente, a Sandra tava tão feliz, né? Inclusive ela tem uma outra filha, que é até especial a filha dela, ela estava correndo atrás dos benefícios para a filha dela, justamente que ela trouxe a filha dela do Ceará, e num sábado à noite, no sábado anterior,
A gente tinha conversado muito e ela falou que estava muito feliz, que a família dela estava completa, né? E agora a vida dela foi tirada por uma pessoa, assim, um covarde, um imprudente. E, assim, pela situação que ele relatou de estar com problema, de estar tomando medicação, ele não tem que estar dirigindo, né? Tantas pessoas tomam medicação e nem por isso as pessoas saem por aí matando as outras. Então a gente está aqui para pedir justiça. Assim, a dor é muito grande. O pessoal da família nem tem forças para estar se comunicando, mas eu estou aqui por ela, porque a gente tem que pedir justiça. Esse rapaz, ele tem que pagar pelo que ele fez, porque assim, não foi só a vida delas que foi tirada, ele destruiu uma família inteira. O pessoal da nossa igreja está todo mundo em choque, né? A gente esteve na igreja no domingo de manhã, teve um encontro jovem à tarde, ela estava aqui na quadra jogando toda feliz, e a gente jamais iria imaginar que uma tragédia, né, pudesse acontecer dessa forma. Então a gente conta com vocês da mídia, né, pra gente estar em cima e pedir justiça, que ele venha pagar por tudo que ele fez. Não só a Sandra e a Heloísa, mas por todas as outras vítimas que ele causou. Rafaela, você pode contar com a gente vai estar acompanhando esse caso. E Malta, para quem está em casa ter uma noção do tanto que a Sandra e a Eloá eram queridas aqui na região, várias outras pessoas já vieram aqui, inclusive o seu Antônio está aqui também. Ele fez questão de vir falar que eles queriam cobrar justiça. Tem outras pessoas aqui atrás que não querem aparecer, mas que fizeram questão de vir aqui também justamente para mostrar que não querem que esse caso seja só mais um, porque assim como a Rafaela acabou de dizer, esse piloto ele já tem um histórico com vários outros acidentes. Ela citou agora um que envolveu 2 ciclistas aqui mesmo em Planaltina. Teve um outro acidente lá no Eixão Norte, em que ele estava com uma passageira na moto, acabou batendo em um outro carro, essa passageira ficou ferida. E aí o sentimento que vocês têm é que não querem que fique por isso, que pelo menos dessa vez ele fique preso. Esse sentimento da prisão ter sido convertida traz um pouco de alívio, mas vocês querem que ele continue lá, seu Antônio? É claro que sim. Porque bandido tem que ficar na cadeia. Bandido não pode ficar no meio da sociedade. Eu peço às autoridades competentes que botem esse homem na cadeia pro resto da vida, porque isso não é para mim não, homem é um bandido. A pessoa que tira 2 vidas, tá numa via 160 km e fazer isso, rapaz, não tem competente de viver no meio da sociedade. Eu não vou culpar a família dele, eu não vou falar que a mãe, o pai, os irmãos são ruins. Mas um cara desse, a família tem que enxergar que ele está errado. Ele está errado, ele não pode ficar no meio da rua, ele não pode ficar dirigindo, ele não pode ficar no meio da sociedade, né? Tem que ficar preso. Ou então lá no cemitério também, não dá nada para ele não. Era um risco que ele mesmo estava correndo ali, né, senhor? Claro, é claro. Quando eu cheguei lá, ele estava com as 2 mãos na cabeça. Quando eu cheguei lá, a polícia já pegou, botou ele na viatura, não botou nem na traseira, botou foi no banco de trás, da frente e levou ele. Eu fui para botar fogo na moto dele. Não pode, seu Antônio. A gente entende a revolta. Né? A gente entende a revolta, mas esse tipo de coisa não pode. Mas o que tem que ser é que ele tem que ficar preso, seu Antônio. Ah, e o que tinha? Eu ia pro lugar dele. Não, tô falando que ele tem que ficar preso, né, seu Antônio? Ele é mais um bandido, para mim é um bandido. E Malta, esse é o sentimento de muitos outros moradores aqui da região, essa revolta de querer que ele realmente continue preso, principalmente por esse histórico que a gente está ressaltando tanto, que não é uma pessoa, 2, várias pessoas disseram pra gente justamente sobre esse fato dele andar pelas vias aqui de Planaltina sempre em altíssima velocidade. Para quem está em casa entender, ali antes da faixa de pedestre, o único bloqueio que ele teria, assim, além dos outros veículos, o impedimento, era uma outra faixa que ficava a cerca de 1 km antes. Nessa faixa ela não tem quebra-molas, mas tem um semáforo. Se ele tivesse fechado, ali era o único bloqueio que faria com que ele parasse para depois voltar a acelerar. Mas a moto, Malta, ela tem uma potência tão grande que ela consegue atingir 100 km por hora em apenas 3 segundos. Então, assim, era um espaço ali em que ele testava por várias vezes essa moto, fazendo barulho, acelerando, em alguns casos, como a Rafaela disse agora, até no próprio posto de gasolina, tentando levantar a moto. Então, assim, é uma pessoa que ela já dirigia oferecendo risco para as outras pessoas. Já se envolveu em vários outros acidentes e por isso que essa sociedade aqui de Planaltina tem se reunido cada vez mais para cobrar, para pedir justiça e principalmente para pedir que esse caso sirva de exemplo. Porque ele é o exemplo, Malta, do que se não deve fazer. Se uma pessoa se envolveu em tantos acidentes, tem tantas ocorrências, por que ainda estava dirigindo? Essa é a pergunta que todo mundo aqui se faz. Olha, Maicon, muito obrigado pelas informações e pelo seu trabalho, por ter colhido esses 2 depoimentos. O do seu Antônio, a gente entende a revolta, realmente deve dar vontade de incendiar a moto de um homem que faz um negócio desse, agora não pode, né? A gente só precisa reforçar que não pode, porque a gente não
tem que resolver isso com as próprias mãos, tem que entregar para a justiça. Eu perguntaria agora, olhando para ele, depois de tantas ocorrências, para esse motociclista, de tanta gente que ele colocou em perigo e não conseguiu cumprir, às vezes, com essa vontade insana, né, de acabar com a vida de alguém, porque parece que era de propósito, depois de repetir. Porque um erro uma vez é um erro pela segunda, terceira, quarta, quinta vez é uma decisão. É a decisão de errar e a decisão de colocar os outros em perigo. E agora? Tá satisfeito? Porque agora mãe e filha não voltam mais, estão mortas e existe uma sociedade inteira, uma comunidade em Planaltina unida, e eu entendo a revolta dos moradores daí, porque eles todos se conhecem. Planaltina é uma cidade com alma de interior, não é aquele vizinho com um jeito de cidade grande que às vezes a gente não conhece, mora há 10 anos do lado e não sabe quem é. Não, em Planaltina todo mundo conhece, sabe que é filho de quem, onde que mora, onde é que trabalha. Então perceber que uma atitude como essa, irresponsável, inconsequente, vamos colocar aqui os níveis de erro que vão se sobrepondo. Alta velocidade, não. Altíssima velocidade, muito mais que o dobro da velocidade permitida, em uma rua cheia de faixa de pedestres. E, pelo que a gente soube até agora, ele alegou tomando medicamento. Então, assim, vamos combinar todos esses erros e a gente chega ao resultado dessa tragédia. Se esse homem estivesse numa via sozinho, uma estrada isolada, deserta, e colocasse 160 km por hora, ele estaria errado. Ele estaria cometendo um crime de trânsito, mas perceba que nesse caso especificamente, mais que dirigir em altíssima velocidade, ele o fez numa área movimentada, onde, por óbvio, as pessoas em volta dele seriam colocadas em perigo de vida. Tanto que agora não tem mais jeito. Estão mortas, mãe e filha, que você vê na tela. A gente lamenta muito e agradece desde já a sensibilidade do Poder Judiciário que converteu essa prisão em preventiva. Especialmente nos crimes de trânsito, nós aqui no Brasil estamos acostumados a eu ter que vir aqui, com um nó na garganta na televisão, dizer para você que a pessoa que provocou um acidente gravíssimo por irresponsabilidade foi colocada em liberdade. Dessa vez não. E é o que eu digo aqui sempre. Acidentes acontecem, a gente não consegue controlar tudo e todas as variáveis. Agora, uma coisa é um acidente que pode até ter um fim trágico, em que você bota a mão na consciência e fala assim: pai, eu não fiz nada de errado, eu não sei o que aconteceu, tomei todas as medidas, não sou irresponsável, foi uma fatalidade inevitável, isso é uma coisa. Agora, subir numa moto, numa rua cheia de faixas de pedestre, em plena luz do dia, botar 160 km nessa moto e não imaginar que você vai tirar a vida de alguém, pelo amor de Deus. E no fim da tarde de ontem, depois desse caso lá de Planaltina, teve um outro atropelamento também em faixa de pedestres, dessa vez em Samambaia. Infelizmente também de mãe e filha, mas a gente vai falar com a repórter Kátia Gomes sobre esta outra ocorrência, porque, Kátia, graças a Deus, parece que neste caso não foi tão grave como esse que a gente acabou de mostrar em Planaltina, não é? Boa tarde. Boa tarde, Malta. Exatamente, esse acidente não foi grave, mas por coincidência também envolveu uma mãe e uma filha. Nesse caso, a mulher tem 21 anos e a filhinha de 4 anos. Mas por coincidência, as duas também tentavam atravessar a faixa de pedestres quando elas foram atropeladas. Aqui na frente, Malta, estamos na QR 314 de Samambaia Sul. Aqui na frente tem um comércio. Eu conversei ali com algumas pessoas que estavam, inclusive, trabalhando no momento desse acidente e eles relataram pra gente que a dinâmica foi o seguinte: a mãe e a filha, elas estavam exatamente aqui tentando atravessar essa faixa de pedestre onde nós estamos. Olha aqui, o pessoal freia bem rápido, a gente percebe. E exatamente aqui no meio da faixa de pedestres, quando elas atravessavam a faixa, elas foram atropeladas. O que eles não souberam dizer exatamente é se a motorista ela estava ou não em alta velocidade. Ali a gente percebe que tem um pardal, né, que tem ali uma barreira eletrônica, então provavelmente ela não estava em alta velocidade e justamente por isso as duas não ficaram gravemente feridas. A mãe, ela teve um inchaço na bochecha e escoriações pelo corpo, e a menina de 4 anos, ela teve um corte na testa, que inclusive acabou sangrando, e alguns ferimentos. As duas foram atendidas pelos bombeiros, eles vieram até o local, inclusive foram 5 viaturas e 12 militares para fazer esse atendimento. Elas foram levadas consciente, orientadas, estável para o Hospital Santa Marta, em Taguatinga, e já a motorista, que também tem 21 anos de idade, ela não sofreu nenhum ferimento. Claro, por conta ali do acidente, ela ficou
ficou bastante nervosa. Os bombeiros fizeram também ali o primeiro atendimento, mas ela não precisou ser encaminhada ao hospital. Então, esse caso aqui teve um final realmente feliz. Infelizmente, como o Michael contou em Planaltina, não teve o mesmo resultado, mas a coincidência é que entre um acidente e outro, passaram ali cerca de 6, 7 horas, né? Um foi pela manhã em Planaltina e o outro aqui em Samambaia, no finalzinho da tarde. Segundo testemunhas, esse acidente foi por volta ali de 5, quase 6 horas da tarde, e os bombeiros fizeram atendimento aqui no local 6h30 da tarde, segundo a ocorrência, né? Então a dinâmica, segundo testemunhas, foi essa. As duas já estavam aqui no meio da faixa de pedestres, já tinham atravessado. A motorista que vinha nesse sentido aqui não conseguiu frear o carro a tempo, apesar de ter, né, esse pardal aqui, né, para controle de velocidade, e acabou atropelando as duas. Mas, felizmente, elas não tiveram nenhum ferimento grave, Malta. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. A gente está vendo atrás de você o radar de velocidade. Realmente ele está muito próximo da faixa de pedestre. Então, realmente, essa motorista estava na velocidade da via. Eu quero levantar aqui uma hipótese plausível, porque as infrações estão cada vez mais comuns, que é a do uso do celular ao volante. Não posso dizer com certeza que isso distraiu a motorista, mas aproveito esse espaço para a gente chamar a atenção das pessoas que nos acompanham. Vocês estão vendo, essa motorista do caso que a Kátia nos contou agora estava na velocidade da via, tem 21 anos de idade, não estava embriagada, mas pode ser que se distraiu com o celular, se não com o celular na hora de mexer no som do carro. Gente, volante, eu sei que é difícil. Quem dirige sabe que muitas distrações tentam a gente a perder o foco, mas vamos fazer um esforço coletivo da gente ficar mais atento, ficar mais focado, especialmente quando a gente está numa via como a que a Kátia está mostrando, movimentada e cheia de faixa de pedestres. Kátia, eu fiquei na dúvida rapidinho se você queria falar alguma coisa. Se sim, pode falar. Sim, outra hipótese também que a gente pode chegar a essa conclusão é que não existe nenhuma marca de freada aqui, né? Não tem nenhuma marca de que ela tenha tentado frear. Isso também pode até colaborar realmente com o que você acabou de dizer. Ela poderia estar ali distraída, ou com o celular, ou com o som, com alguma coisa, e aí acabou atropelando. Ela, de repente, nem viu as duas atravessando, porque não existe nenhum indício de que ela tenha tentado frear aqui na rua. A gente deu uma volta aqui, eu olhei, a princípio não tem nenhuma marca aqui que ela tenha tentado realmente parar o veículo, e isso, claro, pode ter realmente causado o acidente. E provavelmente ela estava na velocidade da via, por isso que o acidente não foi tão grave como o que aconteceu em Planaltina, Malta. Muito obrigado, Kátia. Excelente consideração, porque se ela tivesse percebido a mãe e filha na faixa de pedestres antes da colisão, a reação imediata do motorista é frear. Se não freou, é possível que os olhos dela realmente não estivessem voltados para a via, estivessem voltados para outra coisa que a distraiu dentro do carro. Muito perigoso isso. Obrigado, Kátia. A gente trouxe esses dois casos, o Michael em Planaltina, a Kátia em Samambaia, para a gente ilustrar como esse é um problema sério. E agora a gente traz números para você entender o contexto. De janeiro a agosto de 2022, foram registradas 2 mortes em faixas de pedestres no Distrito Federal, uma em maio e outra em julho. No mesmo período do ano passado, também foram registradas 2 mortes. E agora a gente tem, de janeiro a setembro, 2, com essas 2 agora de outubro. Então, em 2022, a gente já está falando de 4 pessoas que perdem a vida com os pés na faixa de pedestres. A repórter Vitória Mello está com a gente agora. Vicky, boa tarde para você. Quais medidas o Detran está tomando para evitar que outros atropelamentos aconteçam nas faixas de pedestre, que é onde todos nós precisamos nos sentir seguros para atravessar uma via? É com você, Vicky. Sim, Felipe. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, o Detran está com um cronograma de lavagem das faixas de pedestres, né? Esse trabalho começou em agosto e até agora já foram mais de 460 faixas lavadas em todo o Distrito Federal. O objetivo é, claro, aumentar a visibilidade, aumentar a segurança, né? Tanto do pedestre quanto do motorista. A gente sabe que é uma medida importante, mas talvez não seja o suficiente para evitar acidentes graves, né? Como nós mostramos que ocorreu ontem em Planaltina. E por isso, né, para falar sobre essas ações de trânsito do Detran, ações em faixas de pedestres, está aqui ao meu lado Glauber Peixoto, que é o porta-voz do Detran, que vai dar mais detalhes para a gente. Boa tarde, Glauber. São ações constantes, né, para reforçar o cuidado e também a obrigação, né,
de parar do respeito à faixa de pedestres, né? Boa tarde. Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. É isso mesmo, né? Como você disse, há um cronograma de lavagem, também um cronograma de pintura para aquelas faixas que precisam ser pintadas. E além disso, o Departamento de Trânsito vem fazendo ações de educação para o trânsito, no sentido de conscientizar os condutores, seja o ciclista, motociclista e demais condutores de outros tipos de veículos, e também o pedestre, que em algumas ocasiões precisa entender dos riscos, né? E para poder atravessar de forma segura e não se colocar em risco de acidentes. Então, as ações de engenharia, de educação e também de fiscalização, através do mapeamento dos locais onde nós temos a maior quantidade de circulação de pedestres, colocando os agentes para fiscalizar e autuar aqueles condutores que não querem respeitar o pedestre no momento da travessia. A gente vê muito pelas ruas, né, algumas faixas mais apagadas. Como é feito esse monitoramento, né? Essa pontuação, a população pode ajudar entrando em contato com o Detran, se tem uma faixa de pedestre próxima à residência dessa pessoa que está apagada ou sem placa, sinalização? Isso, existe um cronograma, né, feito com base no tempo em que a pintura foi colocada, a última vez que ela foi pintada, existe um cronograma justamente para poder seguir ali e não pintar uma faixa que ainda esteja dentro do contrato na validade. Por isso que vem a pintura na situação de sujeira. Mas a população pode sim ajudar através dos contatos da ouvidoria, seja pelo telefone 162, seja pelo site do Detran, tem um campo que mostra ali onde a pessoa tem que fazer dar a sua informação, porque isso vai facilitar até mesmo a situação de emergência com relação a placas, né, não só pela pintura, e a gente colocar a faixa em boas condições. Eu estive lá no local do acidente ontem. Lá eu vi que a faixa está em boa qualidade. Ali tem uma placa, dá para ver a marcação no chão. O DF já foi referência, né, no quesito respeito à faixa de pedestres. O comportamento do motorista tem mudado? A gente precisa realmente analisar bem essa situação para que a gente não perca essa possibilidade de ter o orgulho da faixa de pedestre, né? É muito importante que a gente tenha realmente o respeito do pedestre como um ato de civilidade com relação à postura dos condutores. Então nós temos mais faixas, mais circulação de veículos e é necessário realmente que a gente tenha mais empenho e que a população também entenda o seu papel na preservação da segurança dos pedestres e na segurança viária de uma maneira geral. E Glauber, eu vi antigamente, eu acho que o telespectador também talvez concorde comigo, que tinha muita ação do Detran em faixa de pedestre com aqueles bonecos, né, atores. Ainda existe isso, um trabalho, um reforço no trabalho de educação ali na faixa de pedestre ou isso tem parado? Como que está sendo? Não, nós temos sim, nossas equipes de educação para o trânsito estão presentes. Ontem mesmo nós estávamos no Taguatinga, estávamos no final da semana passada na Asa Sul, com os bonecos, né, principalmente para o público infantil, para conscientizá-los, para que eles entendam ali também dos riscos de segurança. Mas nosso teatro também está muito presente nas escolas, né, conscientizando, né, levando não só para as crianças, mas para os jovens, aqueles do ensino médio, né, essa postura defensiva, essa postura prudente no trânsito, para que eles possam ser condutores no futuro mais conscientes e que tragam menos riscos à população do Distrito Federal. Muito obrigada, Glauber, pelas informações. Então é isso, Felipe. O Detran, como o Glauber informou, tem feito várias ações, tá, com o cronograma de lavagem das faixas de pedestre, mas também faz ações educativas. Então acho que é uma conscientização, né, de todos nós, porque a gente sabe que a faixa de pedestre, o DF, né, já foi referência. Eu acredito que ainda seja, né, uma referência, mas infelizmente casos como esse, né, lamentáveis, acontecem. No caso do rapaz lá de Planaltina, Vi, que a gente não pode nem falar muito que é a faixa de pedestres, porque a 160 km por hora a pessoa está disposta a cometer um acidente, colocar em risco a vida de alguém, independentemente se a pessoa esteja atravessando a rua ou não, né? Porque ele mesmo pode perder o controle da direção, batendo uma pessoa que está na calçada, invadir um salão de beleza. Quer dizer, uma pessoa a 160 km por hora numa via urbana, ela quer tragédia. Agora, no caso da moça lá de Samambaia, sim, a gente precisa reforçar o alerta que o Glauber fez. Ainda somos orgulho no Brasil em faixa de pedestres, e a gente não pode permitir que a desatenção, muitas vezes causada pelo aparelho celular, nos tire esse troféu do qual o brasileiro se orgulha tanto. Gente, é tão bonito a gente chegar em outras cidades do Brasil e as pessoas nos pararem e falar, não faz assim na faixa não que você vai ser atropelado. Aí a gente vai tomar cuidado e fala para a pessoa, é porque lá em Brasília eu faço um sinal de vida e eu posso atravessar em segurança. Isso é uma conquista nossa, da população, e cabe a gente manter, porque é bonito demais a gente ser civilizado assim. Não vamos perder isso não, gente. Obrigado, tá, Vicky, pelas informações.
informações. Pessoal, agora 12h13, eu vou fazer uma rápida pausa, tá? Mas você espera aí, tá? Que a gente volta já. De volta ao conteúdo do nosso jornal, a Polícia Civil de Goiás cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um adolescente que planejava um atentado em uma escola de Sanclerlândia, no estado de Goiás, uma cidade que fica de carro a 2 horas de distância da capital Goiânia. Na casa desse rapaz foi encontrado um celular com vários materiais sobre nazismo e outros massacres em escolas. Para contar os detalhes desse caso, a gente convidou o delegado Daniel Oliveira, que é responsável por essa investigação. Doutor, boa tarde, obrigado pela participação. Vocês estão investigando outros usuários do Instagram pela prática de atos de terrorismo e estou sabendo que houve um relatório da Embaixada dos Estados Unidos que apoiou os senhores na descoberta, a embaixada que fica aqui em Brasília, na descoberta desses indícios do rapaz que vocês apreenderam. Sim, exato. Teve um relatório apontando que no Instagram estaria sendo combinado, orquestrado aí um atentado com várias pessoas do Brasil. E dentre essas pessoas poderia ter uma pessoa de Goiás. Nossa equipe logrou qualificar essa pessoa, descobrir quem que era e a localização. E a gente viu que era lá em Sanclerlândia. A gente descobriu como sendo adolescente, um dos usuários, que fazia essas promessas aí de ataque, esse combinado, e a gente representou o Poder Judiciário pela busca e apreensão na casa dessa pessoa, e isso de uma maneira muito rápida, no mesmo dia que a gente teve acesso, a gente já tomou essas providências, e a gente se deslocou para essa cidade e deu cumprimento a esse mandado de busca e apreensão, ocasião que foi localizado esse telefone, e nele a gente viu que o adolescente participava de muitos grupos envolvendo discurso de ódio, nazismo, LGBTfobia e várias referências também a atentados que aconteceram, colocando ali como heróis outros adolescentes que já praticaram esse tipo de atentado. O doutor Daniel, eu fico aqui me perguntando, diante de um conteúdo como esse, absolutamente reprovável, uma coisa horrorosa, o senhor sabe dizer se os pais desse menino sabiam que ele estava metido com essas coisas? Não, os pais não sabiam, eles ficaram bastante chocados, inclusive ficaram bastante nervosos, com o adolescente, quando tiveram ciência, a gente teve que mostrar ali o que se passava, e de fato eles não tinham nem noção de que o filho poderia estar envolvido com esse tipo de conduta. E a partir de agora ele fica apreendido? Como é o procedimento? Assim, em se tratando de um menor de idade, a gente sabe que ele vai voltar para casa, não vai demorar muito, mas vai ser necessário que a polícia continue de olho, né? A gente continua de olho, a gente conversou bastante com os pais, conversou com o adolescente também, ele disse que só fez isso para se mostrar, para aparecer, que ele não tinha nenhuma intenção, de fato, de colocar em prática isso que ele conversava com outras pessoas, prometendo que iria fazer, Não foi encontrada a arma de fogo, na conversa ele falava que já teria comprado uma arma de fogo, e por isso a gente também ficou muito preocupado, e foi muito rápido, na ação. Ele não foi apreendido porque não tinha nenhuma circunstância flagrancial, então ele foi ouvido, inclusive, hoje pela manhã, e por enquanto ele segue livre. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Imaginei que por um momento aqui pensei em apreensão, mas o senhor explicou. Ele foi ouvido, como não houve nada de mais grave nem flagrante, voltou para casa, ficou agora com conhecimento dos pais e a polícia também descobrindo o que aconteceu. Obrigado ao senhor e parabéns pelo trabalho preventivo. A gente precisa realmente interceptar essas comunicações perigosas e chegar em tempo de fazer alguma coisa na casa desses meninos, seja para explicar que com isso não se brinca, em se tratando de alguém que inadvertidamente mexeu com um negócio perigosíssimo, ou então para parar realmente uma ação que poderia acontecer antes dela vir a cabo. Obrigado, tá? E parabéns pelo trabalho. Obrigado. Porque, gente, eu vou falar um negócio aqui pra vocês estão vendo? Isso aí não é brincadeira, não. A polícia de Goiás foi apoiada por um relatório feito pela inteligência da Embaixada dos Estados Unidos, bateu na casa desse adolescente, descobriu o conteúdo absurdo que ele conversava com amigos e com outras pessoas no celular, levou ele pra delegacia, prestou depoimento. Olha o que ele fica dizendo ali, é um negócio que não pode ser dito. Isso não pode ser dito porque você levanta todo tipo de suspeita e coloca todo mundo perto de você em estado grave de alerta. Então há assuntos que se você não tem, que você não pode mexer.
É coisa séria demais para fazer brincadeira. Com isso, não se brinca. Jamais. Massacre em escola não é tema para estar em conversa de WhatsApp, não é tema para estar em Instagram, porque você vai ser interceptado por algum órgão de inteligência, a polícia vai bater na tua casa e você vai começar a ter problema na sua vida. Menor de idade, não faça isso não. Tem uma vida maravilhosa para você viver, tanta gente que te ama, pelo amor de Deus. Olhe para os seus dons e seus talentos, isso não é um negócio para brincar. As denúncias de violência contra criança e adolescente também tiveram um aumento de mais de 50% no primeiro semestre de 2022 em relação aos 6 primeiros meses do ano passado. A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos registrou mais de 70 mil casos de agressões a menores. É com a conversa que vem o acolhimento. Como é que foi sua semana? Esta adolescente há 2 meses passa com a psicóloga. É uma das 20 meninas atendidas na ONG Mulher Reviva em São Paulo. Toda a dinâmica que a psicóloga infantil usa é para tirar dela essa dor. Outras 80 crianças estão na fila aguardando vaga para receber atendimento. Todas vítimas de violência psicológica, física ou sexual, ocorrida na grande maioria dentro da própria casa. Os agressores, homens do convívio familiar. As vítimas são principalmente meninas de 2 a 9 anos e de 14 a 18 anos de todas as classes socioeconômicas. E o número de denúncias vem aumentando. Nos 6 primeiros meses de 2022, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos registrou mais de 78 mil denúncias de crimes contra menores de idade. Aumento de 56% na comparação com o mesmo período do ano passado. A gente tem certeza que esse número é sempre subnotificado, que o número é muito maior. Profissionais do Núcleo de Estudos sobre Violência contra Crianças e Adolescentes da Sociedade de Pediatria de São Paulo acreditam que o aumento das denúncias se deva às campanhas de esclarecimento da sociedade. À medida em que a sociedade entenda que essa é uma responsabilidade nossa e não do poder público, cada um de nós tem responsabilidade sobre isso, a tendência é que essas notificações aumentem e a gente não precisa ter medo também em notificar. O que não se pode é ter medo de não fazê-lo e deixar uma criança, um menor, indefeso, sujeito a uma agressão seguidamente. Tem muita gente precisando dos benefícios que são distribuídos pelo governo, né? Ontem, dezenas de famílias passaram horas nas filas das unidades do CRAS, Centro de Referência e Atendimento Social, por todo o DF. Nessas imagens, a gente vê os CRAS do Guará, Ceilândia, Itapuã e São Sebastião. Teve gente que dormiu na fila. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, foram adotadas novas medidas para tentar otimizar o atendimento. Algumas unidades estão separando um dia no mês para agendar data e horário para receber os beneficiários. São 500 vagas para cerca de 200 pessoas na fila. Nas unidades que têm mais vagas, as filas podem continuar nos próximos dias por conta da alta demanda. A Secretaria informou ainda que 14 postos de atendimento para cadastro único por agendamento que podem ser feitos pelo telefone 156 ou pelo site. Queria dizer aqui que o governo do Distrito Federal tem argumentado que as filas na porta dos CRAS são resultado da crise econômica que a gente está vivendo e os números que eles costumam apresentar mostram um atendimento muito maior a número de pessoas do que os feitos em gestões anteriores. Então a gente tem que ponderar que existe sim uma maior procura e talvez o poder público nesse momento não esteja preparado para receber tanta gente, mas já dizendo isso, pedindo para que atendam, para que encontrem medidas, né? Tem mais gente precisando mesmo. Talvez a assistência social do GDF tenha se assustado com o número cada vez maior de pessoas precisando de um benefício, então que se mobilizem rapidamente para a gente não ver mais filas desse jeito, porque ficar muito tempo ali só dá problema para a pessoa, ela não consegue sair para arrumar um emprego, deixa a filha em casa com quem não conhece, é uma série de outros problemas que vão acontecer. O Ministério Público Federal denunciou os policiais rodoviários que trancaram Genivaldo dos Santos em uma viatura com gás lacrimogênio. Esse homem tinha esquizofrenia e morreu asfixiado depois de inalar os gases tóxicos. 11 minutos e 27 segundos. Foi o tempo que Genivaldo ficou dentro da viatura da PRF respirando gases tóxicos liberados pela bomba de gás lacrimogênio. Ele morreu asfixiado. A informação consta no relatório da Polícia Federal concluído no final de setembro. Ficou demonstrado que os policiais demoraram muito
para sair do local do crime. E quando eles saíram de lá, Genivaldo já estava morto. Ao chegarem na delegacia, constataram o óbito. E, então, após algumas situações que nós vamos demonstrar nos autos, eles optaram para levar ao hospital. O laudo do Instituto Médico Legal apontou que Genivaldo, diagnosticado com esquizofrenia, estava medicado para a doença e que ele não havia ingerido bebida alcoólica ou utilizado qualquer outro tipo de droga, o que exclui a possibilidade dele ter tido um surto na abordagem. O psiquiatra responsável pelo tratamento de Genivaldo ainda o descreveu como uma pessoa pacífica. Nesta segunda-feira, o Ministério Público Federal de Sergipe denunciou os agentes envolvidos na ação que corre em sigilo. William de Barros Noia, Kleber Nascimento Freitas e Paulo Rodolfo Lima Nascimento já haviam sido indiciados por homicídio qualificado e abuso de autoridade. A família de Genivaldo deve pedir a inclusão do crime de tortura na denúncia. Eles também aguardam o cancelamento de 4 multas recebidas pelas infrações de trânsito cometidas por Genivaldo e que resultaram na abordagem. Mais de R$2.000. A gente espera que a PRF tenha a sensibilidade de não promover apenas um processo de suspensão das multas, mas de um cancelamento definitivo dessas multas. Questionada, a Polícia Rodoviária Federal disse que abriu um processo para verificar se as multas aplicadas em Genivaldo são regulares. Nós não conseguimos contato com a defesa dos policiais. Pelo menos 70 pessoas precisaram de atendimento médico no nosso estado vizinho, Goiás, depois de um vazamento de amônia em uma fábrica. Os funcionários intoxicados foram levados ao Hospital Municipal de Mozarlândia. Eles apresentaram uma série de sintomas, segundo o médico responsável pela unidade. A maioria deles tiveram intoxicações leves das vias aéreas superiores, como náuseas, vômitos, tosse, mal-estar e desconforto respiratório. 3 funcionários permanecem em observação. O frigorífico JBS informou que o vazamento foi contido e que continua prestando suporte às vítimas. A amônia é um gás tóxico usado na refrigeração. Se inalado em grande quantidade, pode levar à morte. Entrou em vigor no último domingo novas regras para os rótulos das embalagens dos alimentos. Atenção, minha senhora, meu senhor, quem aí na sua casa que faz as compras de mercado, agora você tem que prestar atenção. Os novos rótulos devem facilitar a visualização de informações nutricionais. Então, vai ficar melhor para o consumidor escolher alimentos industrializados, né? Vai poder diferenciar um do outro, saber qual que é mais saudável, qual tem mais gordura, qual tem mais sódio e levar o que escolher o melhor para a saúde para casa. Você costuma dar uma olhadinha nos rótulos dos produtos? Ou quando vai fazer compras, se importa apenas com o preço? Eu olho o rótulo, olho a tabela nutricional, porque é o que equilibra, né, a minha dieta durante a semana. Não vou nem dizer o rótulo, né? O rótulo é para certificação. Eu vejo mais é a qualidade mesmo. Empresas de alimentos também devem estar atentas aos rótulos. E mais do que isso, aos prazos de adequação para novas rotulagens. Tudo para facilitar as informações para os consumidores. Já a partir do dia 9, os novos rótulos vão estar nos produtos que ainda vão chegar aos supermercados. E dentro de um ano, as mudanças vão valer para os alimentos em geral. A partir do momento que a norma passa a ser obrigatória, aí sim a fiscalização dos estados, dos municípios, a vigilância sanitária que está nos estados e municípios, principalmente, né, vão fazer as suas inspeções de rotina nos estabelecimentos, nos fabricantes, nos supermercados. Esta fábrica de brownie, cookie, petit gâteau e alfajor tem até outubro do ano que vem para se adaptar às mudanças nos rótulos das embalagens, já que por aqui não há previsão de lançamento de novos produtos. Mas de olho nas recomendações da Anvisa, as alterações devem ser feitas antes. A gente vai esperar nossas embalagens acabarem. E assim que essas embalagens acabarem, a gente vai começar a botar essas novas embalagens com as exigências da Anvisa em prática. A tabela nutricional vai ficar mais legível e permitir uma comparação melhor entre os alimentos na hora de escolher os produtos. No painel principal, o que vai mais mudar é uma lupa que vai aparecer para o consumidor, onde ficará claro se aquele produto ele tem uma maior quantidade de açúcar, de gordura, de sódio.
Para essa nutricionista, a medida é muito importante para a saúde dos consumidores. Essa declaração é muito importante, por quê? Porque produtos com alto teor de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio em alto teor são prejudiciais à saúde. Pode desencadear obesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemias, entre outras doenças. E o triste é que às vezes os produtos os piores para a saúde acabam sendo mais baratos, as famílias estão comprando porque está muito difícil. Tão difícil que quase 80%, 8 de cada 10 famílias brasileiras, nesse momento, estão endividadas, segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio. Esse índice aumentou pelo 3º mês consecutivo e, veja só, motivado principalmente pelas dívidas das mulheres que estão pendurando a conta para comprar o quê? Comida. Não consegue abrir a tão sonhada loja, Cida vende as peças em casa mesmo. O negócio estava indo bem até que o fantasma das contas atrasadas chegou para assustar a comerciante. Eu esperava receber aquela quantia e não recebia. Aí quando eu via, estava faltando. Aí eu pegava mais um pouco. Quando eu vi, já estava daquele jeito. As faturas dos 5 cartões de crédito estão em aberto. A dívida já chega a quase R$10 mil. Situação enfrentada por 79% das famílias que não conseguem pagar as contas, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Mais de 80% dos brasileiros com menor renda estão endividados. É o maior índice em 12 anos. 30% não estão conseguindo pagar as contas. Outro dado chama a atenção. Hoje, as consumidoras devem mais que os homens. As mulheres acumularam dívidas, principalmente no cartão de crédito e no cheque especial. Exatamente as duas modalidades mais caras de crédito, porque têm os juros mais altos. Segundo economistas, são armadilhas que podem colocar em risco o equilíbrio da vida financeira. Mostra essa necessidade de suporte ao consumo de itens relacionados à primeira necessidade, itens mais básicos. Muitas vezes as pessoas confundem e acham que faz parte da renda disponível e usa sem ter muita noção de que ele está pagando para usar aquele dinheiro. A economista responsável pela pesquisa dá uma dica para os endividados. Eu não posso me endividar mais. E eu preciso olhar onde está o meu maior risco de inadimplência. É no cartão de crédito? É no carnê da loja? Eu preciso renegociar aquela dívida que custa mais caro. A gente vai fazer um breve intervalo. Na volta, dia dos candidatos à presidência da República, né? Campanha de Lula, de Bolsonaro. O que é que vai ser feito com os votos daqueles candidatos que estão com pendência na justiça? A gente vê já já. A gente vai falar sobre a previsão do tempo, né? Nos últimos dias a gente mostrou aqui para vocês que tinha até previsão de chuva para essa segunda quinzena do mês de outubro, né? Mas parece que vai ter mudança vindo por aí. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Vitória Mello. Ô Vicky, até esses dias para trás, quando eu amanheci e vim aqui para a televisão, o tempo estava fechado, estava até frio. Eu falei assim, gente, mas o país é muito louco mesmo. Primavera com cara de inverno, o que está acontecendo? Mas agora diga para a gente, os próximos dias tem calor e chuva ou tá mais seco? Tem calor, Felipe, calor e tempo seco, viu? Sexta-feira mesmo eu estive lá no IMET para falar sobre a previsão que seria de chuva para o fim de semana, mas o tempo virou. Voltou aquele calorão e o tempo seco. Para ter ideia, hoje a temperatura pode chegar a 34 graus e a umidade atingir 12%, se não for menos. Ontem mesmo lá no Gama, a umidade chegou a 10%. E por isso o IMET emitiu um alerta vermelho, por causa da baixa umidade do ar. Mas de acordo com os meteorologistas, né, eles explicam que é normal para essa época do ano, porque justamente estamos na primavera, que é a transição do período seco para o chuvoso. A chuva mais constante mesmo, aquela diária, né, só deve ocorrer no início de novembro e mais próximo também ao verão, que só começa em dezembro. Enquanto isso, vão ser aquelas chuvas pontuais. Essa semana permanece até sexta-feira, pelo menos, esse calorão, solzão, umidade baixa. Então, por isso, a dica
dica é beber bastante água, né? E evitar a exposição solar nas horas mais quentes do dia. No fim de semana, aquela chuvinha deve voltar, inclusive por causa dessa temperatura mais elevada, quando chegar uma chuva um pouco mais forte, o risco é maior de tempestade. Mas ao longo dessa semana é se preparar mesmo para o calorão e tempo seco. Vamos ouvir então o que o INMET, né, falou sobre essa virada no tempo do fim de semana até agora. Olha só. A gente continua aí com uma semana sem previsão de chuva. Chuva muito remota, se ocorrer muito pontual, mas a chance é muito pequena, pelo menos aí até a próxima sexta-feira. Temperaturas ainda acima dos 30 graus, podendo bater a casa dos 34, 35 graus. E umidade do ar ainda na casa de 15%, até abaixo, como no caso de hoje. A expectativa é que a umidade permaneça novamente abaixo dos 12%, que é nível crítico. E aí a gente sempre recomenda, a gente chama a atenção aí em função da baixa umidade do ar que acaba trazendo impactos para a saúde humana. As chuvas começam a ser mais frequentes e de forma mais abrangente a partir da segunda quinzena do mês de outubro, especialmente a partir do mês de novembro. É a partir desse mês, quando a gente vai se aproximando aí do verão lá por dezembro, que os volumes de chuvas começam a se apresentar em volumes bem maiores e a área também atingida de forma bem mais ampla do que nesse início de primavera. Então fica a dica aí, beber bastante água, andar com uma garrafinha e evitar a exposição solar, principalmente, né, agora entre meio-dia até 4 da tarde, que o risco é bem maior. Felipe, antes de encerrar, devolver aí para você, eu queria usar esse tempo, usar esse espaço para mandar um recado para você, meu amigo, que hoje é seu aniversário, 3.2 tá bem, hein? Então, queria te desejar muitas felicidades, muita saúde e que você continue iluminando, né, a vida de todo mundo que tem a oportunidade e a chance de conviver com você. Então, parabéns, felicidades. Oh, meu Deus do céu, obrigado. Você acredita que por um momento aqui durante o jornal eu até esqueci que era meu aniversário, estava tão focado aqui nas notícias. Obrigado, Vitória. A gente se conhece há mais de 10 anos, né, que a gente está juntos aqui no SBT. Para mim também é um privilégio trabalhar contigo. Eu cheguei aqui hoje dizendo isso, né? Por muitas razões, o trabalho para mim tem uma importância gigantesca e trabalhar junto com vocês faz os meus dias muito felizes, muito realizados. E eu torço muito para que também na vida profissional, pessoal, amorosa, todos nós sejamos muito felizes e eu digo que vocês são uma parte importantíssima da minha vida, tá? Obrigado, de coração. Que recado bonitinho. Vou tocar aqui o jornal, tá? Muito bem, agora até dar uma fechada na cara, porque o negócio aqui é mais sério. Pra você ver como é que tá o povo hoje em dia. A polícia prendeu um homem de 31 anos de idade que agrediu a esposa de 37 depois que ela perguntou pra ele onde ele passou o fim de semana. Não dá nem para acreditar numa coisa dessas. Quem vai trazer os detalhes pra gente é a repórter Kátia Gomes. Ô Kátia, primeiro uma coisa que, assim, você casa com uma pessoa, é óbvio que você tem que dar satisfação. Essa mulher, na minha opinião, ela agiu corretamente. Ela falou assim, peraí, eu quero saber onde é que você passou o fim de semana. Não te interessa, não é da sua conta. Ele respondeu, ela falou assim, então eu quero divórcio. Óbvio, que esposa que não quer saber onde o marido tá no fim de semana? Se ele não quer dar satisfação, não quero mais esse casamento. Aí é que esse homem partiu pra cima dela e ainda teria desacatado os policiais que foram atender a ocorrência, não é isso? Exatamente, Malta, porque a mulher, ela conseguiu chamar a polícia e ele acabou sendo preso. Esse caso aconteceu ontem, ali no setor de Mansões de Samambaia. A mulher de 37 anos questionou o marido de 31 anos onde ele tinha passado o fim de semana. E aí, na maior cara de pau, ele disse para ela que não devia satisfação. E detalhe, eles já estavam casados há 4 anos e não tinham ali nenhum filho em comum. E aí, o que aconteceu? Ela pediu divórcio, como você disse, o homem ficou nervoso, os dois começaram a discutir e ele partiu para cima dela, dando socos, tapas e ainda jogou a esposa no chão. Ela começou a gritar por socorro, um vizinho ouviu o pedido de socorro, foi até a residência e questionou o que estava acontecendo. O agressor disse que não tinha acontecido nada, mas a mulher aproveitou aquele momento ali de distração e fugiu. E aí foi nesse momento que ela foi até a delegacia de Vicente Pires, a 38ª DP, fez o registro da ocorrência e os policiais foram até a casa dela. Chegando lá na residência, o homem ainda desacatou os policiais, mas acabou sendo preso. Na delegacia, os agentes descobriram que ele já tem uma condenação por tráfico de drogas
e também é dependente químico. Ele foi encaminhado para a carceragem do DPE e agora está à disposição da Justiça. Se ele for condenado pelo crime, ele pode ficar aí preso por até 7 anos. Mais um caso aí de violência doméstica, né, Malta? Mas antes de devolver, eu também vou aproveitar esse momento para te desejar feliz aniversário, Malta, que você continue sendo essa pessoa iluminada e, claro, trabalhando por um mundo melhor, como é o seu lema. Muito obrigado. Eu não faço isso sozinho. Você está aqui como prova disso. A gente trata aqui de assuntos importantes como esse da violência contra a mulher e a gente trata de buscar soluções, de buscar alternativas, de construir juntos uma sociedade mais justa em que vocês, mulheres, possam andar de cabeça erguida e jamais tolerar violência. Então, obrigado pelas suas palavras, mas eu quero devolver dizendo que eu não faço isso sozinho e que sem vocês e sem essa equipe inteira, a gente não faria um trabalho tão bem feito. Obrigado, tá, Kátia? Um abraço gigante em você. Muito bem, bora continuar? Agora é hora da gente falar de eleições. O Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, recebeu prefeitos aqui em Brasília e gravou o programa eleitoral. Pela manhã, Jair Bolsonaro foi a Ceilândia, a 30 quilômetros de Brasília, para gravar peças de campanha. Disse que tem conversado com as famílias sobre os reflexos da pandemia. Eles entendem o que aconteceu, que o mundo todo sofreu com a pandemia, não só no tocante a mortes, bem como o poder aquisitivo deles. O presidente também foi ao Ministério da Defesa para receber um relatório sobre a atuação das Forças Armadas nas eleições. No local, não falou com os jornalistas. Nos primeiros compromissos da semana, a campanha de Bolsonaro focou em ampliar o número de aliados políticos. O candidato recebeu na residência oficial os prefeitos de Sorocaba, no interior de São Paulo, e de Manaus, no Amazonas. Ambos anunciaram apoio à reeleição do presidente. À tarde, Bolsonaro teve um encontro com influenciadores digitais e o bispo J.B. Carvalho, pastor presidente da Comunidade das Nações no Brasil e nos Estados Unidos. Neste domingo, em entrevista a um podcast, o presidente afirmou que avaliava propor o aumento do número de ministros do Supremo Tribunal Federal, caso seja reeleito. Você aumenta o número de ministros do Supremo, você pulveriza o poder deles. Eles passam a ter menos poderes. Sendo para o bem, isso pode vir a acontecer. As eleições, né, para a Câmara e para o Senado sinalizaram mudanças bastante. Não vamos ter dificuldade para aprovar várias propostas de interesse do Brasil lá dentro. As afirmações repercutiram no meio jurídico. Pouco depois da entrevista, Bolsonaro amenizou o tom e defendeu o diálogo entre as instituições. Uma boa conversa com a senhora Rosa Weber, né, presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que a gente sai pacificado, o Congresso está pacificado e o Judiciário vai fazer o seu papel, obviamente, mais irmanado conosco. Chega de problema, de conflito, tá? De mostrar que um é mais importante do que o outro. Jair Bolsonaro ainda afirmou que uma das prioridades em um eventual segundo mandato será a redução da maioridade penal. Essa foi a segunda-feira de Jair Bolsonaro. Já o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, passou o dia em São Paulo em compromissos de campanha. Durante a manhã, Lula falou a uma rádio do Rio de Janeiro. O candidato do PT irá participar de atos no estado nesta terça e quarta-feira. Ao ser questionado sobre o relacionamento com o governador reeleito Cláudio Castro, Lula respondeu: Eu vou conversar com o governador independentemente do partido que ele for. Nós recuperamos a indústria de óleo e gás, nós recuperamos a indústria naval, nós fizemos o maior investimento de obras públicas que já aconteceu no Rio de Janeiro. E nós vamos voltar a fazer o Rio de Janeiro crescer outra vez. À tarde, Lula se encontrou com intelectuais, políticos e movimentos sociais organizados. Entre eles, a Associação Derrubando Muros, um dos grupos em defesa da democracia que apoia o petista. O futuro do Brasil não vai ser decidido em reunião do Copom, não vai ser decidido em profundezas do pré-sal, não vai ser decidido em ministérios.
vai ser decidido nas milhares de salas de aula do nosso ensino fundamental. É aí que nós temos que virar o jogo para nos tornarmos uma nação à altura do nosso sonho e da nossa esperança. Lula também recebeu apoio de líderes do PSDB, os ex-senadores Aloysio Nunes e José Aníbal, o ex-ministro das Comunicações Pimenta da Veiga e o ex-deputado Márcio Fortes. No discurso de agradecimento, Lula pediu paciência sobre a definição de quem será o indicado para o Ministério da Economia no governo dele. Cadê o ministro Lula? Cadê o ministro da Economia? Isso é desde 89. Se eu fosse bobo e indicasse um ministro antes de ganhar as eleições, eu perderia outros 30 que eu não indiquei. Então, tenham paciência. O petista afirmou ainda que quer ajudar o Brasil a voltar a ter credibilidade internacional. Tem 3 palavras que eu acho fundamental: estabilidade, credibilidade e previsibilidade. Se o presidente não tiver essas 3 palavras como pilares do seu comportamento e da sua ação, ele não consegue nem montar governo e muito menos consegue restabelecer a credibilidade que esse país tem que ter no exterior. Nesta segunda-feira, o Unidade Popular de Léo Péricles anunciou o apoio à candidatura de Lula no segundo turno. Pelo menos 700 candidatos disputaram cargos no primeiro turno das eleições com pendências na Justiça Eleitoral. Eles receberam votos que poderão ser anulados. A vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino, do PT, teve a candidatura a deputada federal barrada pela Justiça Eleitoral. Ela recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral, que validou os votos recebidos no dia 2 de outubro. Com a decisão, o PT conquistou uma vaga pelo estado na Câmara dos Deputados. O partido não tinha nenhuma cadeira. Já no Paraná, a candidatura de Joselito Canto, do PSDB, aguarda julgamento. Se for liberada, o ex-governador Beto Richa perde a vaga na Câmara dos Deputados. De acordo com o TSE, mais de 3.800.000 votos foram destinados a candidaturas que ainda estão em análise no primeiro turno das eleições. Um dos principais motivos são as condenações pela Lei da Ficha Limpa. Especialistas dizem que a indefinição jurídica gera insegurança para candidatos e eleitores. Para o Instituto Não Aceito Corrupção, uma solução seria adotar um prazo limite para que os candidatos resolvam pendências na Justiça. Já se consolidou essa ideia de que as regras em matéria eleitoral precisam ser resolvidas, precisam ser estabelecidas um ano antes das eleições. Então, é necessário que também se estabeleça ou que se inclua dentro dessa ideia da anualidade também o próprio princípio inerente ao conjunto de candidatos. No Rio de Janeiro, o candidato ao Senado, Daniel Silveira, do PTB, também estava com candidatura pendente no dia das eleições. Ele foi condenado no Supremo Tribunal Federal por organizar atos antidemocráticos. Mesmo que o TSE confirme a candidatura, o total de votos recebidos não seria suficiente para tirar a vitória do ex-jogador de futebol Romário, do PL. Agora a economia. As exportações de calçados brasileiros em 2022 já atingiram o maior nível dos últimos 10 anos. As vendas no mercado interno também mostram sinais de recuperação. Mais tecnologia, conforto e qualidade. Nesta feira de sapatos em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, visitantes podem conhecer de perto a produção em uma fábrica modelo e ainda comprar novidades e calçados em liquidação. Eu já vim ontem, já comprei bastante coisa e retornei hoje com a minha mãe para comprar mais itens, né? As vendas de calçados cresceram 9,5% de janeiro a agosto no país. Pandemia, dentro de casa geral, então não comprava, então agora vamos comprar. O sapato que desfila nos pés dos brasileiros está ganhando o mundo. Só este ano, esta fábrica gaúcha aumentou em 60% as exportações.
Os consumidores do mundo hoje já elegeram o produto brasileiro como preferido, então já temos a conquista pelo que representa o nosso produto em qualidade e conforto em diversas partes do mundo. O comércio exterior impulsionou a recuperação do setor calçadista. Entre janeiro e setembro, o Brasil exportou 108 milhões de pares, 25% a mais que no mesmo período do ano passado. As exportações somaram mais de 5 bilhões de reais, valor que já supera o de todo o ano passado e fica bem acima do nível de 2019, antes da pandemia. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Calçadista, o frete mais caro da Ásia atraiu novos compradores ao Brasil. Fez com que grandes importadores, como Estados Unidos e outros países como a América Latina, buscassem fornecedores geograficamente mais próximos para tentar reduzir esse custo logístico. Isso fez com que o Brasil ganhasse muito mercado, principalmente aqui na América, em detrimento de países asiáticos. Olha, eu já ouvi alguns recados dos meus colegas aqui, hoje é mesmo meu aniversário e eu queria aproveitar esses momentos finais aqui dessa primeira parte do nosso jornal para agradecer você em casa, inclusive mostrar um spoiler de como foi a nossa festa juntos no último domingo. Foi lindo demais no Teatro do Brasília Shopping. Deixa eu já agradecer também ao fotógrafo Telmo Ximenes, que esteve lá e registrou esses momentos. Olha o Maicon de coroinha de aniversário. Todo mundo, gente, foi muito divertido e eu queria agradecer a você de casa que foi e pedir desculpa aos telespectadores que talvez não tenham sido selecionados. A gente teve que fazer uma seleção porque eram poucos lugares. Essas fotos já estão lá no meu Instagram, @FelipeMaltaTV, num post compartilhado com o Instagram do SBT Brasília. Eu peço seu like, sua curtida e lá também você deixa sua mensagem para mim se você quiser, tá bom? A gente tá indo embora e volta depois do horário eleitoral. Até já! Nós já estamos de volta com o SBT Brasília, primeira edição, que continua agora depois do horário eleitoral obrigatório. Ô pessoal, hoje tem jogo aqui na telinha do SBT, PSG versus Benfica, e a Domitila Becker gravou um recado pra gente. SBTista querido, passando por aqui para lembrar que hoje, 3h45 da tarde, ao vivo, tem esse jogaço PSG e Benfica com o trio Messi, Neymar e Mbappé em campo. No primeiro encontro entre eles, tudo empatado, mas e agora, quem leva? Lembrando que vale a liderança do grupo, hein? É hoje, 3h45 da tarde, ao vivo, na tela do SBT. É hoje, pessoal, 3h45 da tarde. Valeu, Domitila! Ó, pessoal, que história inusitada. Parece sim que o último romântico existe. E ele é morador de Sobradinho. João Pedro Lima decidiu pedir a namorada Gabriela em casamento, mas não foi de um jeito simples. Ele colocou um outdoor no meio da cidade para fazer esse pedido. O Maicon Leão já está com a gente ao vivo e conta que essa mania de passar vergonha na mulher amada não é de hoje, né? Que ele faz isso, Maicon, é com você. Não, Malta, já teve uma surpresa antes desse pedido de casamento, eu vou te contar daqui a pouquinho. Agora imagina, você tá andando aqui pela entrada de Sobradinho e aí de repente olha pra cima e aí se depara com este outdoor. Gabi, quer casar comigo? É exatamente o que todo mundo que entra aqui em Sobradinho já dá de frente com esse outdoor. E claro que a gente foi atrás justamente para saber quem são os dois pombinhos que estão ali estampando o outdoor. E olha, a gente encontrou. E detalhe, o outdoor está posicionado na entrada e bem pertinho, Malta, da casa dela, para não ter o risco dela não conseguir ver esse pedido. Então já está aqui com a gente a Gabriela e o João Pedro para contar para a gente. Eu já vou começar perguntando para você, Gabriela, como é que foi a primeira vez que você chegou e se deparou com o outdoor? Então, boa tarde, gente. Eu tava indo deixar os meus sobrinhos na casa da minha irmã e era à noite, eu não tinha visto o outdoor, a minha mãe já tinha visto. E aí a gente tava no carro juntos, voltando por essa via. Aí a minha mãe ficou falando pra eu olhar pra frente, né? E eu não entendi o porquê, porque eu tava olhando pra frente. Chegou a ficar brava com ela? Eu fiquei brava com ela, porque eu tava dirigindo, né? Aí quando eu olhei, eu não acreditei, eu fiquei muito nervosa. E aí eu dei a volta, estacionei o carro aqui, fiquei parada assim, não consegui descer do carro. Eu vou ter que ir mais perto pra eu ter certeza do que eu tô vendo. Aí eu não consegui descer, fui pra casa e depois eu voltei andando. E aí, Malta, você já começou me chamando, falando justamente que essa não foi a primeira surpresa. E justamente, essa aqui já é o nível 2. Porque no pedido de namoro também teve uma outra surpresa. Essa foi uma faixa na porta de casa, João Pedro? Não tem aquelas faixas de alugo casa, verde, de pano. Eu falei, bom, vamos botar aqui.
e fiz o pedido de namoro. Aí o tempo passou, as coisas melhoraram, eu falei, não, agora tá merecendo outdoor, vou botar o outdoor. Aí tá aí a surpresa, tô noivo. E me conta uma coisa, você não deu nenhum sinal durante todo esse período, ela até ficava, gente, será que não vai pedir pra casar e nada sem pista nenhuma? Tava uma reza brava, o pessoal tava achando que eu tava amassando barro, entendeu? De pista nenhuma, só cheguei e botei o outdoor e tá aí. E aí você colocou e ficou esperando a resposta, é pra não ter aquele perigo de ficar na tensão de qual vai ser a resposta, solta e espera. Vai que ela não aceita, né? E aí me conta uma coisa, aceitou ou não aceitou? Aceitei, com certeza. O João é maravilhoso. Depois que você parou aqui, como é que foi pra avisar, pra dar a resposta? Não, aí eu fui pra casa, aí eu fiquei nervosa, aí eu chamei meu pai, aí veio eu, meu pai e minha mãe, a gente veio pra cá, aí eu liguei pra ele. Aí eu falei, oi, amor, aí ele, hoje já chegou, porque eu tava na faculdade, né? Aí ele, já chegou? Eu falei, já. Aí ele, onde é que você tá? Eu falei assim, eu tô no meio da rua. Ele, por quê? Eu falei, não, porque tem o meu nome aqui no outdoor. E aí estão pedindo pra casar comigo. Aí ele, qual que é a resposta? Aí eu falei assim, não, essa aí é só pessoalmente, né? Aí foi a hora que ele veio. Aí, oi, malta, vou deixar você fazer a pergunta. Eu vou fazer o seguinte, o pedido de casamento foi feito no outdoor, mas agora a gente está ao vivo no SBT para todo o Distrito Federal. Eu quero que ele faça o clássico pedido de casamento, que ajoelhe diante da Gabriela e peça a mão dela em casamento, para a gente ver se agora ela diz sim de novo, na frente da TV. Malta, era isso que eu ia fazer agora, até porque a gente viu que a estratégia é para não ter aquela tensão da resposta do sim ou não. Pelo coçar da cabeça, eu acho que ele já entendeu o que você pediu. Felipe Malta quer o pedido de casamento clássico, aquele que ajoelha, oficial, para saber se ela vai ter essa mesma resposta agora na frente de todo mundo. Então vamos lá, para você, para todo o Distrito Federal, para fazer o pedido. Vocês judiaram agora, viu? Tem que ajoelhar? Tem que ajoelhar. Gabi, quer casar comigo? Aê, que lindo, ao vivo pro SBT Brasília, essa emoção a gente mostrando, a gente, claro, deseja muitas felicidades. E malta, fica agora o questionamento, se pro namoro foi faixa, se pro casamento teve um outdoor, como que vai ser pra anunciar pra família quando vier o primeiro bebê? Botar um avião pra passar com a faixa assim, ó. Soltando fumaça da cor do sexo. Criatividade é o que não falta aqui, né, malta? Muita felicidade pra vocês. Obrigado, Maicon, por ter contado essa história linda pra gente. João Pedro e Gabriela, a gente tem agora milhares de testemunhas desse sim e milhares de brasilienses na torcida, que vocês sejam uma família muito feliz. Quando a gente decide unir a vida com outra pessoa, ao propósito de formar família, de ser muito feliz, de compartilhar essa jornada, que é tão curta, mas vale muito mais a pena se ela for compartilhada. Diga, Maicon, a gente tem 30 segundinhos. Só para avisar então, se alguém em casa ficou com vontade de fazer igual, o outdoor deles só dura até hoje, então vai estar disponível para quem quiser fazer pedido de namoro, casamento aí, seguir a ideia, viu? Combinado. Valeu, dá um abraço. Dica. Dá um abraço nesse casal lindo, brigadão. A você de casa, obrigado pela audiência. Agora é hora do SBT Esportes Brasília. Até amanhã. Tchau.